A Igreja do Evangelho Quadrangular apresenta Com Orgulho Nós Louvamos. Este filme é dedicado à memória da vida e do ministério de Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Eu sou a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular e hoje em dia sou hasteada com orgulho no meu país de origem e em inúmeras terras distantes. Minha criadora foi Aimee Semple McPherson para divulgar ao mundo inteiro a mensagem de nossa crença. Juntos, nós liderávamos as paradas. Eu aparecia na fachada do Templo Ângelus, construído por ela em louvor a Deus. E testemunha silenciosa a seu lado, observando turma após turma de estudantes que acorriam para acompanhar seus ensinamentos. Foi inesquecível aquele dia em que me retirou da fachada do prédio e pediu que eu fosse levada aos 4 cantos do mundo. Ela escreveu versos inspirados nas minhas cores, versos que são cantados pelos que me carregam. Foram muitos os que responderam ao apelo das minhas cores. Hoje em dia eu estou em mais de 700 igrejas nos Estados Unidos e no Canadá. De leste a oeste, de norte a sul, foram estabelecidas nossas fortalezas de fé. Monumentos construídos em concreto e aço, apontando para homens e mulheres a graça salvadora de Jesus Cristo, reunindo-os para a sua honra e glória. Todos os dias eu observo a movimentação dos fiéis que se aproximam de todas as direções. Mas minha maior alegria é quando me levam a terras distantes, para povos que nunca tinham ouvido falar sobre Cristo, nem sobre uma vida eterna. Hoje em dia, estou em 721 lugares diferentes, distribuídos em 27 países estrangeiros. Nossa fundadora costumava dizer, ao redor do mundo com a bandeira quadrangular, e agora já se pode afirmar que o sol nunca se põe para essa bandeira. Minha primeira missão no exterior foi na China, uma terra de pobreza e fome, uma terra de doença e escravidão. Em Hong Kong, onde nos instalamos, tinham se concentrado quase 2 milhões de refugiados vindos da China comunista. Eles estão por toda parte, morando até nas calçadas. De noite, pode-se ver famílias inteiras dormindo ali, amontoadas e sem sequer um colchão decente. Alguns constroem barracos improvisados para morar. Outros se agrupam nas encostas dos morros, onde vivem em condições quase inacreditáveis. O governo inglês construiu conjuntos habitacionais em grandes prédios. Milhares de pessoas moram em cada um deles. Para uma família de 5, apenas um quarto minúsculo.
Aqui nos terraços, os missionários montaram equipamentos de lazer e dão assistência religiosa. Essas crianças nos procuram esperançosas para a orientação espiritual. No entanto, apesar desse esforço no problema habitacional, muitos deixaram a terra firme e moram em milhares de barcos estacionados na Bahia. Hong Kong é a cidade mais densamente povoada no mundo. Muitas pessoas nascem, vivem e morrem sem jamais descer desses barcos. Este é o túmulo do missionário Robert Semple, que levou Aimee Semple McPherson ao caminho de Cristo. Dedicando-se ao povo chinês, ele contraiu a febre tifoide e deixou esse mundo, mas permaneceu sua obstinação e fé em Cristo como legado à sua jovem esposa. Voltando aos Estados Unidos para se transformar na mais notável evangelizadora de sua geração e fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela nunca esqueceu o sentimento dessa missão. Hoje eu estou na fachada de nossa sede na China, uma bela construção de 4 andares financiada por nossos membros da América. Aqui eu tenho uma vista privilegiada das centenas de pessoas que acorrem aos cultos diários e de serviços dominicais. O missionário Edmund Lee e sua esposa sempre consideraram as crianças uma parte importante do seu trabalho. Todos ficam muito atentos aos ensinamentos das histórias da Bíblia e também de outros assuntos. O povo chinês vê com muita seriedade o Evangelho. Sempre quer aprender mais sobre Cristo e seu reino. Não somente comparecendo à escola, mas também partilhando das atividades da igreja, como esse grupo musical tocando para as crianças. Olhando para as fisionomias sérias desses jovens, me vem a certeza de que neles está a esperança de um futuro melhor. Esperança para os milhões de chineses que esperam ainda ser alcançados pelo Evangelho. Os missionários me levaram ao Japão logo depois da destruição atômica de Hiroshima e Nagasaki. Quando a guerra acabou, nós chegamos para contar aos japoneses sobre o príncipe da paz e da paz que ele traz aos corações. Olhávamos e ajudávamos o povo a reconstruir as cidades destruídas. Hoje, Tóquio é a maior cidade do mundo. Por causa dos frequentes terremotos, os prédios limitaram-se a 12 andares e a cidade se espraiou numa grande área. Aqui está situado o Palácio Imperial, construção majestosa que já tem centenas de anos. Aqui viveram os imperadores, que os japoneses veneravam como divindades. Anualmente, os colegiais visitam o palácio e posam para fotografias nesse local reverenciado. O trabalho dos missionários aqui enfrenta grandes dificuldades. As antigas religiões pagãs, shintoísmo e budismo, ainda persistem e seus santuários estão em toda parte. A língua japonesa também apresenta muitos problemas. Mas, apesar dos empecilhos, o reverendo Jack Francis e sua esposa estabeleceram sua igreja e trabalham divulgando a palavra do Senhor e convertendo muitas almas para Cristo. E eu me alegro de ser parte integrante dessa missão no Japão. Já faz alguns anos que eu cheguei nas Filipinas. Meu quartel-general está na bela cidade de Manila. É aqui que o reverendo e senhora Alan Hamilton dirigem muitas obras espalhadas pelas ilhas. Esses prédios são da igreja, a escola bíblica, com 100 estudantes, a escola protestante diurna nessa cidade de 2 milhões de habitantes. Essa propriedade tem uma localização central, num dos melhores pontos da capital. Há sempre grande atividade quando os obreiros chegam e partem. Esse casal nativo, que sai para uma viagem às montanhas num trabalho junto aos aborígenes das Filipinas, recebe uma oração de despedida ao partir.
Esse grupo está sendo despachado para um encontro com os presidiários na penitenciária. O transporte é feito numa caminhonete mandada pelos fiéis dos Estados Unidos. Milhões de pessoas vivem aqui, mas apesar das grandes cidades, há vastas regiões primitivas ainda não alcançadas pela civilização moderna e também não alcançadas pelo Evangelho. Nós temos que levar a mensagem de Cristo a esses povos. E isso pode ser feito com a ajuda de Deus e de vocês. Foi em 1954 que eu cheguei com Harold Curtison e sua família na Nigéria. Gostei do ar cálido da África Central e observei o rápido progresso que os missionários estão conseguindo. No começo as coisas eram um pouco lentas enquanto se familiarizavam com essa nova terra. Seu povo, seus costumes estranhos e seu clima quente e úmido. Nessas condições vivem aqui 33 milhões de pessoas. Pequenos povoados espalhados nas margens dos rios estão esperando para ouvir a palavra de Jesus. Algum dia tenho esperança de ver um barco de missionários trazer a redenção para os milhares que moram nesses lugares. Abaden não é somente a maior cidade da Nigéria, é a maior cidade de nativos da África inteira, com mais de 1 milhão de habitantes. No amanhecer, há uma grande atividade na vila e nos arredores. A névoa matutina ainda envolve a estrada e as mulheres se dirigem ao poço. Os homens levam o gado para as pastagens. Outros carregam pesados fardos para as aldeias vizinhas com produtos que vão ser vendidos nas ruas e no mercado. Comércio de todo tipo é feito aqui. É um lugar fascinante. Muito diferente dos supermercados que vemos em nossa terra. Cada área tem produtos diferentes. Temos cestos, mantas e capachos de todos os tipos e tamanhos. Sementes, grãos, milho, todo tipo de alimentos. Aqui não há carrinhos de supermercado. Tudo tem que ser levado mesmo na cabeça, seja grande ou pequeno. Em toda parte aqui, há grande atividade ao longo do dia. Mas quando a noite chega, o temor se apossa dos corações, porque a Nigéria, como grande parte da África, é uma terra de muita superstição. A maior parte dos moradores põe amuletos nas portas para espantar os maus espíritos. Existem cerimoniais selvagens e até sacrifício de pessoas que desaparecem aos milhares. Nunca mais se tem notícias delas. Mas um novo dia está chegando à Nigéria, com o despertar desse povo à mensagem do Evangelho. À medida que os missionários vão de vila em vila, distribuindo os folhetos das Escrituras. O governo acolheu a vinda do Evangelho a esse país e, num belo gesto de incentivo, o prefeito da cidade de Lagos fez a doação dessa magnífica área para a construção de uma igreja. Foi com grande interesse que eu acompanhei a construção dessa igreja principal e da escola bíblica anexa. A areia era tirada do fundo do rio por mergulhadores em grandes latas. O barco levava areia para a margem de onde era enviada a construção. É feita a mistura de areia com água e cimento e depois se transforma numa massa compacta. Esses blocos são colocados no lugar e fixados. A igreja e a escola bíblica da África agora começam a tomar forma. As vigas do teto vieram de grandes troncos de madeira de lei trazidos pelo rio e serrados pelos homens, ainda dentro da água. Daqui são arrastados até a serraria e preparados nas dimensões apropriadas. Agora a construção está quase pronta. Essa é a nossa nova escola. No outro lado, a nova igreja recebe os últimos retoques. Logo, ali haverá a mensagem da vida e os cânticos de felizes novos cristãos. Mas mesmo antes da finalização dessas obras, 42 estudantes foram treinados para o ministério. Com essas facilidades, espera-se mais de 100.
Com 25 igrejas em operação e aproximadamente 4.000 membros, nossa obra ainda mal começou. E é emocionante o fervor dessas pessoas, tão cheias de entusiasmo, tão gratas pela mensagem, a sentir seu entusiasmo quando pregam o Evangelho. No primeiro dia em que cheguei à África do Sul com o reverendo Frank Ziegler, terra onde nasceu São Luís, estabelecemos-nos no Trenski, entre pessoas exóticas, com costumes exóticos, onde os homens viviam para caçar e lutar. E as mulheres faziam o trabalho duro. As casas eram feitas e a cobertura renovada de tempos em tempos com folhagens da região. Amarradas de certa forma, tornavam-se à prova de chuva. E elas ainda cuidavam das plantações e algumas exigiam cuidados redobrados. A lenha tinha que ser trazida de lugares distantes e os banquetes eram preparados cuidadosamente no melhor estilo africano. Mas de um modo ou outro, as mulheres sempre achavam um tempinho para comentar as últimas fofocas da sociedade, fumando elegantemente aqueles peculiares cachimbos alongados. Mas uma grande mudança começou a ocorrer ali. Milhares de pessoas estavam se convertendo para Cristo e pintavam suas casas de branco como testemunho. Aqui vemos uma vila inteiramente convertida. A família Ziegler trouxe luz elétrica para muitas casas de sua comunidade, instalando um gerador de força. Mas eles também trouxeram uma luz muito mais importante, a luz do Evangelho para aquelas almas. Tem sido emocionante ao longo desses anos ver as pessoas ouvindo as maravilhosas histórias de Jesus e um por um aceitá-lo como seu Salvador. Hoje, eles se transformaram num poderoso exército para o Senhor. Recentemente, eu observei da parede da igreja, enquanto os pastores, que agora já são muitos na região, foram desafiados a batalhar pelo Senhor. É uma experiência inesquecível ser erguida em suas mãos fortes e carregada por eles, a serviço do Senhor. Foi em 1943 que eu, a bandeira quadrangular, cheguei ao México, o país mais próximo de nossa pátria. México, terra em que os jumentos são tão numerosos que toda a população de 25 milhões de habitantes poderia montar neles. Quer dizer, desde que alguns o fizessem em dupla. Essa é a terra do mañana, a terra do amanhã. E para muitos, os velhos métodos de ontem ainda vigoram. Para milhões, o modo de vida é igualmente primitivo, sem luz, sem água corrente, em choupanas consistindo apenas de 4 paredes e um teto cheio de goteiras. Mas nas cidades maiores está havendo uma grande mudança. Monterrey, uma das mais modernas e progressistas cidades mexicanas, é onde começamos nosso trabalho. As ruas centrais até lembram aquelas ao norte da fronteira. O tráfego é quase igualmente ágil, os prédios quase tão modernos, os ônibus quase tão apinhados e as escolas quase tão repletas. Aqui se vêem grandes usinas de aço e indústrias rapidamente alterando o futuro desse país. Frank e Juventina Mancevas, que primeiro trouxeram a bandeira quadrangular ao povo do México, construíram essa bonita igreja, que mais tarde transferiram para seu filho Danny Mancevas e sua esposa.
Frank e Juventina agora dirigem todo o trabalho da igreja no México. O trabalho de administrar os 26 locais da igreja no país. Obreiros nativos como esses ajudam a expandir o trabalho nas áreas não atingidas, levando a mensagem para os vilarejos. A receptividade do povo é sempre muito grande, havendo sempre uma boa frequência. As crianças também mostram grande interesse e gostam de tomar parte nas reuniões. O Evangelho tem sido levado cada vez mais além por esses obreiros nessas vilas. Em toda parte, Deus leva as pessoas a se reunir e depois dar suas vidas a Cristo. Os Mansevas estão determinados a levar Cristo a cada uma das pessoas que possam ser alcançadas por eles. E estão sempre continuando em áreas cada vez mais remotas, casas que são apenas choupanas de palha, porém habitadas por almas preciosas para o Senhor. Na América do Sul há um país chamado Bolívia, e olhando no mapa, vê-se que lá estão algumas das montanhas mais altas do hemisfério. Mas não é tudo montanhoso. Há também o grande pântano chamado Inferno Verde. E eu fui para lá, com o reverendo Tommy Anderson e sua família, começaram uma missão em Aviato. Com certeza, poucas missões no mundo são tão difíceis de alcançar. Somente bois podem ser usados, e mesmo para eles a dificuldade é grande. Havia perigo também, mas os missionários tudo enfrentaram para trazer aqueles índios para Cristo. Num ponto de terra firme, no meio desses banhados, uma grande missão foi construída por esses homens. Jack Anderson é atualmente o líder aqui. Os índios convertidos que moram na missão ajudaram a construir essa igreja. Antigamente eles viviam na selva, sem moradia e perambulando constantemente em busca de alimento. Poucos brancos se atreviam a encarar esses índios e suas armas. Era mais fácil e, sem dúvida, muito mais seguro ficar longe deles. Mas Jack Anderson, que passou grande parte da vida nesta selva, não teve receio de procurá-los. Ele lhes falou em sua própria língua, falando do alimento e abrigo que encontrariam na missão. Eles acreditaram na sua sinceridade e, assim, muitas famílias deixaram as cruas choupanas e foram até a missão. Como disse Jesus, eu tinha fome e me alimentaste, eu tinha sede e me deste água, eu estava nu e me vestiste. Na missão eles conheceram uma vida inteiramente diferente. As crianças aprenderam a ler e escrever, enquanto os adultos aprenderam os rudimentos da vida civilizada. Mas o mais importante vem quando esse povo, pela primeira vez na vida, ouve falar de Jesus. Este é o grande propósito desse trabalho, transformar esses selvagens em cristãos. Hoje em dia, nossa missão está transformando rapidamente essa região numa comunidade cristã. No entanto, mesmo que centenas de almas tenham sido conquistadas para Cristo nesses anos, ainda há milhões de selvagens que devem ser encontrados no interior dessas regiões. Como foi dito pelo Mestre, andai por todo o mundo e pregai o Evangelho para cada criatura. Uma de minhas mais importantes missões em mais de 25 anos tem sido na República do Panamá. Quando se fala em Panamá, é inevitável lembrar o famoso Canal de Panamá. Mas para quem pensa em coisas espirituais, ele significa muito mais. O Panamá é uma de nossas mais bem-sucedidas empreitadas. 200 locais foram estabelecidos a partir dessa igreja na cidade do Panamá. Missionários e membros cristãos estão fazendo um trabalho magnífico nas cidades e no interior, ganhando perto de 4.000 almas para Cristo anualmente. Em média, comparecem aos domingos mais de 5.000 pessoas. Além do trabalho que é realizado dentro das cidades no Panamá,
Os missionários estão sempre indo para locais distantes para encorajar os nativos e procurar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Quando o rio é raso, faz-se a mudança para barcos menores. Tanto por terra como por via fluvial, muitas paradas são feitas durante a jornada. Algumas vezes para falar às congregações de nossa igreja, como nessa modesta construção às margens do rio. Aqui a maioria dos moradores acompanha o missionário e o intérprete, pois praticamente todos aceitaram o Senhor. Às vezes a visita é para uma única família. Para esses pobres e humildes nativos, essas visitas trazem nova esperança e fé. Uma longa jornada de 160 quilômetros ao sul da cidade do Panamá leva os missionários ao território dos índios Choco, no rio Chocomoque, na província de Derian. Aqui vivem índios raramente vistos pelo homem branco. Quando o missionário salta na margem do rio, ele é saudado pelo chefe da família Choco e é recebido pela mulher e os filhos na sua casa bem acima do nível do rio. A subida é por essa estranha escada, que até o cachorro conhece bem. A subsistência dessa gente é garantida pela grande quantidade de frutos da região, preparados da maneira mais primitiva. O rio lhes fornece água e é sua via de transporte. E também garante o peixe para variar a dieta. Mas agora o rio lhes trouxe algo muito mais precioso, as maravilhosas palavras da vida. Os Chocos não agrupam suas casas, mas as espalham ao longo do rio, assim muitas outras paradas têm que ser feitas pelo missionário. As dificuldades da língua são parcialmente contornadas através de um intérprete e também de gravações no idioma dos índios. Dentro de pouco tempo, o missionário Johnson terá concluído o alfabeto da língua Choco. Ele já traduziu mais de 2.000 frases das escrituras nesse idioma. É uma tarefa enorme, mas logo esse povo poderá ler a palavra de Deus. Eles agora estão construindo sua primeira aldeia perto das casas dos missionários, prova de que eles aceitaram Cristo. Bem ao sul da Jamaica, para as terras do Brasil, eu fui com o reverendo Harold Williams. Ele e sua família foram primeiro ao Rio de Janeiro, conhecida como a mais bela cidade do mundo. Parecia que todas as portas tinham se fechado para ele, e eu senti seu amargo desapontamento. O mesmo aconteceu em São Paulo, o grande centro industrial do Brasil. Então, numa noite, Deus deu a Harold Williams uma visão para uma cruzada em tendas que devia se espalhar por todo o Brasil. Hoje essa visão é uma realidade. De uma tenda, o grande reavivamento se transformou em 40 e mais de 500.000 almas foram convertidas. Harold Williams, que teve a inspiração da visão divina, dirige o trabalho no Brasil. O que foi feito no Brasil é grandioso. Nós temos 126 locais como esse. Mas o mais poderoso recurso usado nas cidades é a cruzada do reavivamento nas tendas. Harold Williams conduz muitos serviços pessoalmente. Grandes multidões chegam várias vezes por dia para ouvir a mensagem. Pode-se ver com que veemência as pessoas respondem ao chamado de se aproximarem para receber Cristo em suas vidas. E grande é a sua fé.
Milhares têm sido batizados, gente de todas as profissões, advogados, doutores, empresários, motoristas, mecânicos, fazendeiros. Cada um torna-se uma testemunha do Senhor, atraindo mais gente para Jesus. Muitos tornam-se ministros e levam o Evangelho a outras cidades. A receptividade por toda parte tem sido espetacular. Esses novos cristãos, desafiados pelas Escrituras, são as testemunhas, caminhando pelas cidades, cantando e falando para todos que encontrarem ao longo do caminho. Um dos lugares mais recentes em que cheguei foi Okinawa, cenário de sangrentas batalhas na Segunda Guerra Mundial. Hoje, Okinawa é o centro de uma grande campanha para Cristo, conduzida primordialmente através de barcos. Essa é a missão Barco, evangelista das ilhas, usado para chegar a uma parte das 200.000 pessoas desse agrupamento de ilhas. O missionário Christian Ketchum me leva em muitas dessas visitas de seu ministério entre o povo das ilhas, junto com seu filho. E eu me orgulho de participar do trabalho que ele e sua esposa estão fazendo. O Japão ocupou essas ilhas por 3/4 de século e o cristianismo era desconhecido. Mas agora, a mensagem de Jesus é levada por toda parte onde vai o barco. A âncora é lançada perto de uma praia isolada. E me levam para a terra, num barco cheio de suprimentos e roupas. Essas pessoas ficaram nos esperando desde a última visita, e como sempre, nós recebemos alegres boas-vindas. Essas ilhas sofrem a força de furacões, e nós damos roupas e suprimentos de reserva, mandados a eles pelo povo da América e do Canadá. Porém, muito mais importante que os presentes é o Evangelho que trazemos para essa gente isolada. Como é emocionante estar rodeado por uma multidão sedenta da palavra do Senhor e ver como recebem a mensagem que trazemos. As mães e os pais dessas crianças pedem, mesmo que não nos possam trazer materiais, tragam-nos o Evangelho. Ajudem a orientar os pequenos para o reino dos céus. Essas visitas, infelizmente, são curtas, pois as outras ilhas de Okinawa também estão esperando por nós. Outro dos lugares mais recentes onde entrei é a Nova Guiné, o país mais desafiador que conheci. Uma terra de montanhas e de mistério, quase desconhecida do homem ocidental. O missionário Mason Hughes me trouxe aqui depois de caminhar 1 ano por selvas e montanhas, percorrendo trilhas e picadas a pé. Há poucos meses, ele decidiu que faríamos nosso lar no Vale desse rio. Enquanto estávamos construindo, o governo emprestou-nos essas cabanas de um posto de patrulhamento. Aqui nós trabalhamos entre milhares de nativos, parte dos 2 milhões de habitantes da ilha, que só perdem tamanho para a Austrália. Novas tribos são descobertas a cada ano. Eles têm estranhos usos e costumes, tribos que nunca viram um homem branco e ainda são canibais. Suas pequenas aldeias estão espalhadas nos morros e no fundo dos vales. Seu alimento vem de hortas perto das cabanas. Muitas vezes protegidas dos invasores pelas agudas pontas nos pilares das cercas. O bambu é matéria-prima para muitas coisas. Aqui ele fornece um pente. Às vezes é instrumento musical, como flautas e um tipo de harpa. E dele se fazem facas afiadas para cortar frutas. Ou para o preparo de uma flecha.
Essas flechas são engenhosamente preparadas para matar um homem e podem ser atiradas em rápida sequência. Eles adoram enfeites que balançam e o bambu fornece as molas para isso. Acende um fogo tão rápido como riscamos um fósforo. E às vezes o fazem para incendiar as aldeias vizinhas. Fios e barbantes são feitos com fibras e embebidas num suco de frutas cuidadosamente preparado para agradar ao paladar. Esses cordéis têm muitas utilidades. Uma delas é fazer cestos para levar comida ou carregar os bebês. Desenhos são impressos nos pilares, martelando-os com um instrumento de pedra. A vida não é fácil para esses povos. Os homens mostram as cicatrizes de batalha. As mulheres mostram as mãos nas quais se cortou um dedo para cada parente que foi morto. Mas as coisas estão começando a mudar. O governo abriu muitas áreas e incentivou a construção de estradas e pontes. O missionário agora pode viajar por elas, mesmo que o caminho seja difícil e perigoso. É preciso muita coragem para passar por uma ponte dessas. Mas chegando em aldeia após aldeia, o missionário é recebido como o grande e bom mestre. Tratando suas feridas, ele ganha seu respeito. E depois ele lhes fala da plenitude para a comunidade e o corpo, e da pureza da alma, que só Cristo pode trazer. Entra-se nos riachos quando não há mais pontes. E finalmente o missionário deixa o veículo para seguir a pé. Mas ele está determinado de que esse povo deve conhecer o verdadeiro Deus que o ama. Até agora já são multidões que aceitaram Cristo como seu Salvador. E eles estão construindo a primeira igreja. Cada tábua tem que ser serrada à mão e carregada por quilômetros das encostas das montanhas para o local da obra. Aqui Mason trabalha duro junto a esses homens, ensinando-lhes o uso da plainadeira, da serra, do martelo. Mas eles não querem esperar o término da construção. Eles já se sentem dentro de uma igreja, sob a abóbada do céu do Senhor. Esta é a maior emoção, ver esses canibais vindo a conhecer Jesus, enquanto ajudam suas crianças a colorir figuras da Bíblia. Aqui o professor está ensinando a promessa de paz que Deus tão maravilhosamente expressa através do arco-íris. Aqui na distante Nova Guiné, o símbolo criado por Deus, quando colocou o primeiro arco-íris no céu, adquire um significado especial para esse povo. Como um nativo disse recentemente, desde que os missionários chegaram, nós não matamos mais, não mais devoramos um ao outro. A paz chegou ao nosso vale. Sim, hoje, como vocês viram, eu estou hasteado em 27 países do mundo, mas ainda restam muitas terras onde milhões estão esperando para ouvir o Evangelho.
Como já devem ter percebido, eu não sou só uma, somos muitas. Eu tenho muitos irmãos e irmãs, bandeiras como eu, esperando para ir em socorro daqueles que perecem na escuridão. Milhões após milhões, ano após ano, descem aos túmulos sem ter conhecido Cristo. Temos que socorrer os que perecem, levantar os que caem, falar-lhes de Jesus, o poder que salva. Devemos atender os moribundos, arrebatá-los com piedade do pecado da morte. Sem saber de Cristo e da salvação, milhares vivem apenas para uma eternidade sem esperança. Eles podem ser salvos, eles têm que ser salvos. Sim, eles podem ser salvos, se cada um de vocês, pessoalmente e pelas orações, ajudar o trabalho de fé, realizado agora e sempre pelos missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular. So we'll hold our force where banner high.